Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse programa, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Os recados que eu ia dar, a gata apagou, mas aí eu vou falar aqui de cor. Queria falar pra... ela subiu no notebook e apagou o que eu tinha pra dar de recado. Está bocoitando o Sapa Justa. Mas os recados são os de sempre, para todo mundo ir lá no canal de Telegram do Sapa Justa, conversar com a gente, dar ideia de pautas, contar fofocas, sugerir gente para participar aqui também, sempre bom. E também, agora estou lançando um novo quadro do Sapa Justa, que é o Reclame é Queer, e também estou recebendo reclamações, também recebo lá pelo Telegram. E para vocês também irem no Instagram do Sapa Justa para conferir o que a gente posta lá e também no Apoia-se do Sapa Justa, porque o Sapa Justa é um programa independente e eu conto com a ajuda de vocês, que cada dia mais estão me ajudando. E aqui minha convidada, minha excelentíssima convidada de hoje, já conhecidas por algum de vocês, Paula Oliveira, por favor, se apresente. Olá, eu sou a Paula Oliveira, sou cantora, compositora e programadora. Sou uma mulher cis, branca, lésbica. Acho que já fui bi, mas acho que hoje eu sou lésbica. E tá tudo bem, né? Dilemas. É isso. Adoro estar aqui com o Lelê sempre. A gente trouxe a Paula aqui para conversar. De uma outra vez ela voltou, falou um pouco mais da sua carreira, mas agora ela vem aqui contar coisas do nosso passado em comum, né, Paula? Nossas fofocas Exatamente. incomuns. A Paula, né, fiz o Gostando de Héteros, e ela veio comentar porque ela estava mais ou menos presente nessa época, quando eu era uma jovem menininha que falava que era hétero. Conheci a Paula falando que era hétero, né, Paula? Eu falava que era hétero? Ou você falava que era? Não, você não. Eu falava que era hétero. Ok. Foi, exatamente. Eu nunca acreditei, mas... Eu tava comentando com ela, que eu achei que tinha umas histórias muito, muito interessantes da gente contar, que eu entrei na faculdade, isso foi 2006? 2006. Entrei lá, jovem, eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, então eu era bem jovenzinha. Eu já estava na minha terceira faculdade, já não tão jovenzinha assim. Aí você fez turismo antes, não foi? Alguma coisa assim? Eu fiz turismo antes. Aí a gente estava na faculdade de comunicação, produção editorial, para ser mais específico, né? Entrei lá para 17, mas eu faço aniversário em março, então já ia fazer 18. A surpresa da minha sala, né, que foi aquele povo de comunicação, quando eu cheguei lá, toda saliente não, né? Toda patricinha. Eu era pouco patricinha, né? Era um pouquinho. Mas eu era patricinha, assim, de vestimentas, né? O estereótipo, né, da patricinha. Porque eu lembro disso, porque eu tinha cabelo grande, liso, de prancha, né? Então... E eu lembro que quando comecei a conversar com você falou assim, eu falei que eu trabalhava e você ficou assim, chocada em saber que eu trabalhava. Tinha uma cara de filhinha de papai, que tava estudando à noite só pra conhecer a galera e ir pro boteco. Que isso, trabalho desde os 16 anos, continuo pobre. E aí... Mas eu entrei lá na sala, né? Passando a imagem de patricinha pra todo mundo. E me deparei com 7 sapabis na sala de aula. E uma delas era a Paula. Pois é. Eu lembro que no nosso primeiro dia de aula, eu cheguei um pouco atrasada na sala. E na hora que eu abri a porta, todas as sapabis já estavam lá dentro, né? Além de mim, óbvio. E na hora que eu vi aquela primeira fileira, assim, 7 sapatãs enfileiradas nas primeiras carteiras, eu falei, meu Deus, como é que eu nunca entrei nesse curso antes? Esse é o meu curso. Estou em casa, esse é o meu curso.
E foi muito engraçado, assim. Eu lembro que eu sentei, fui lá pro fundão, porque eu sempre fui da turma do fundão na escola e tal. E peguei meu celular e fui mandar um SMS pra contar. Naquela época eu acho que não tinha WhatsApp. Não sei se já tinha, se a gente não usava. Eu lembro que eu mandei um SMS pra contar para minhas amigas sapatãs já da época do turismo a quantidade de sapabis que tinha na sala. Eu nem sabia, né? Não tinha essa visão apurada de identificar as pessoas. Mas eu falei assim, essas meninas aqui parecem ser as mais legais da sala. Vou com elas jogar uma sinuca. Tinha isso também, né? A gente mais jogava Tinha. sinuca do que estudava no primeiro período. E nada deu suspeitar, né, que eu também fazia parte dessa turma. Tava 7, como é que fala? Sapatãs, sapatonas, sapatões. Eu gosto muito da expressão sapatãs, mas isso é uma coisa minha que eu ouvi em algum lugar e achei legal, achei descolado. Sapatãs parece mais correto, mas eu vou sempre falar sapatonas, não tem jeito, já tô, já tô Adoro viciada. também. É, e a ideia da gente fazer esse episódio de hoje surgiu até dos últimos que eu ouvi, né? Eu fui ouvindo e comentando ao vivo enquanto eu ouvia no WhatsApp. Tipo, eu sei de quem que você tá falando. É, pior é Eu contar uns tava casos lá, sem. você saía comigo também. Ah, é porque teve isso também, né? A gente meio que morava pro meu lado e voltava de ônibus. Isso é uma coisa que eu lembro também. Vamos contar a história do começo? Vamos, como é que é? Vou contar a minha versão, né? Conte. Letícia, sapa justa, e até então hétero, namorava um menino da nossa sala. Namorava não, ficava com um Só menino. ficando com o menino. É Tava verdade. de namorico com o menino da nossa sala. Esqueci E disso. a gente era vizinha de bairro. A gente voltava para casa pegando no mesmo ônibus até um certo ponto ali da Avenida Amazonas. E eu tava numa fase muito cabulosa da minha vida, que eu estava casada, mas não queria estar. Então Bombástico. eu ficava reclamando da minha vida ruim no ouvido da Letícia e contava para ela todas as minhas histórias de sapas e paixonites e amigas e afins e ex e rolos. E eu acho que no caminho de volta para casa, né, depois da faculdade, depois de jogar muita sinuca, depois de beber muita cerveja, É, sim. eu acho que isso acabou também dando uma atiçada aí na curiosidade. Mas foi assim que a nossa amizade se aprofundou, nas voltas para casa, eu falando da mulherada sapatã de Belo Horizonte na cabeça de Letícia. Eu lembro que nos primeiros dias você contou uma história, só que aí você contou como se fosse de um menino, assim, né? Tipo, sei lá, você não me conhecia, e você, tipo, trocou o gênero lá e tal. É, Só que a história não fazia sentido nenhum, porque era um zero. rebuceteio, né? Então, não funcionava na versão hétero. E aí eu acho que você perdeu a paciência muito rápido. Ah, quer saber? Eu não vou ficar pegando esse ônibus aqui todo dia contando uma história reformulada. Aí você contou A a versão real. correta. Aí eu falei, interessante. Aí fiquei lá, eu Qual sou foi a sua primeira tranquila. reação? Conte-me. Aí, tipo assim, eu não tive nenhuma reação de achar ruim, né, sei lá o quê, né? Eu era tipo. Minha mãe é muito. Minha mãe é assistente social, né? Então tudo dela era desconstruído nessas coisas. Então não tinha nenhuma coisa assim. Então eu achei interessante as histórias, né? Eu gosto de ouvir Mas histórias dos outros. E aí comecei a. Eu lembro das minhas primeiras impressões, assim, era isso. Como assim? Ser amiga amiga da ex? Isso eu achava muito interessante ser amiga de ex. Como assim? hoje você Porque. entende, né? Mais ou menos que eu não tenha tanta amiga ex assim. Isso era uma das coisas que eu achava mais doideira. Eu falei assim, como assim? Ficou com a outra não ficou chateada. Mas as histórias eu achei uma maluquice, assim. Comecei a achar interessante. Eu lembro também de eu falando. A gente saía lá na faculdade, e aí, acho que era Copa. Aí você falou, eu vou não sei aonde com minhas amigas comemorar a Copa.
Jogo de Olha, Copa, sei lá, ver Copa. vê lá se eu faço isso hoje em dia. Era, sei lá, 2006, né? Aí eu falei com você, me chama. Aí você falou, ó, vai ter só gay, lésbica lá, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem, né? Só Tudo que ótimo! eu não tava assimilando ainda o que eu tava achando interessante. Eu sabia que eu tava achando interessante, mas eu não tava assimilando aquilo como ser interessante pra minha sexualidade, sabe? Tava curiosa, né, pra ver o esquema, o movimento, pra conhecer tudo, esse outro mundo. Exatamente. Que nessa época ainda era muito, as coisas ainda eram muito escondidas, né? Eu lembro que a gente ia pra bar gay, os bares gays eram escondidos, alguns não tinham nem placa. Sim. A gente saía no gueto, né? A gente não ia, tipo, pra Savassi e ficava todo mundo ali na mesa se beijando. Era super, era difícil, era bastante difícil, assim. E a nossa turma, né? A minha turma, que você acabou conhecendo todo mundo, a minha turma era muito fechada, justamente por isso, porque a gente tinha medo de se expor, de trazer alguém novo que fosse expor a gente, enfim. Então rolava essa preocupação, né? Eu acho até por isso a minha pergunta, antes de te convidar, de te levar, tipo, tudo bem pra você, vai ser de boa e tal. Uhum. Tinha esse detalhe ainda. Vai que levar uma pessoa toscona lá, né? Com seus Pois é. amigos. Nessa época, você lembra aquele bar que chamava Mamãe Já Sabia? Sim, Foi um dos primeiros bares que eu fui, acho que com a sua que turma, ótimo. inclusive. E aí, desse detalhe que você falou que eu lembrei, que o nome era Mamãe Já Sabia, mas na nota fiscal, assim, do cartão de crédito lá que se passava, aí vinha outro nome. Sim, Sabe igual quando o motel tem outro nome, pra tipo, sei lá, dá uma era assim, bar. disfarçada. É, os bares LGBTs eram com outro nome, assim, sabe? Você é muito doido, você para pensar. E não tem muito tempo isso, né? Acho que eu tinha te contar também como é que eu fui e caí direto na sua turma, né? Porque você namorava e não me levava pra passear tanto assim, porque você estava lá no seu namoro. Eu já morava junto naquela época, né? Ah, tava casada então, né, de certa forma. É. Você namorava e ficava lá, e aí a gente interagia muito assim no bar da sinuca, na faculdade mesmo. Só que aí eu fui me debandar lá com uma outra sapatão Da minha turma. Não, primeiro da nossa sala, né? Porque aí foi a Ah, sim. primeira menina que eu fiquei foi na nossa sala. E depois aí eu falei, pronto, agora eu fiquei com uma mulher, né? Agora eu sou E gay. depois. Agora Agora eu estou preparada. eu fiquei assim, agora eu já posso passear. Não, mas é porque eu fiquei, tipo, ela ficou comigo, também me largou e eu fiquei, e agora? Porque agora tem que voltar a ficar com homens? Não quero isso, né? Vou ligar para aquela amiga da Paula. E aí você fez um semestre, depois saiu, né? Não foi uma coisa assim? Eu fiz 2 períodos e saí da faculdade. Eu acho que você já tinha saído quando eu queria. Quando eu, tipo, depois de eu ter ficado com a menina e ter terminado. Sim, eu lembro que a Acho que você já gente tinha mantinha saído. contato, acho que era o Facebook na época, e aí você me contou que você ficou e tal. Aí eu te mandei um SMS, eu fiz uma ligação bêbada, alguma coisa tipo, eu quero. Não quero mais ficar com meninos, Ah, algum eu pedido lembro de, disso! algum pedido Você de me ligou socorro. de madrugada. E eu tava num bar, não foi isso? Foi alguma coisa assim, né? Tipo assim, o que é Aí eu isso, sabe? falei, vem pra cá. Falei, eu vou pedir socorro a sapatão. Porque, tipo, eu conversava com as outras meninas que eram sapabis lá da sala, mas eu não era amiga delas, assim, né? Eu fiquei muito mais Sim, sua amiga. sim. E aí fui te pedir um socorro. Aí você foi me levar pra passear com sua turma. Agora eu Não, e tava liberada. eu lembro que eu me senti na obrigação, cara, porque eu fiz exatamente a mesma coisa que você. Antes da nossa faculdade, quando eu fiz turismo na PUC, comigo foi a mesma coisa. Eu cheguei na PUC hétero e patricinha, e ficando com vários meninos da sala, porque eu era assim, eu não era um só não, igual você fez, eu fiquei com vários. E aí, tinha uma menina no 6º período, que uma menina da minha sala, eu contei pra menina da minha sala, tipo, quase chorando, assim, eu preciso te contar um segredo, eu sou gay, não sei o quê, eu não conheço ninguém aqui nessa faculdade e tal, tô me sentindo excluída.
Aí ela falou, vou te apresentar uma amiga minha do sexto período. Essa amiga minha do sexto período é a Débora, Ah, sim. que todo mundo sabe quem é. Belo Horizonte conhecida. Belo Horizonte. E aí foi a mesma coisa. Eu cheguei na Débora e falei: oi, tudo bem? Eu sou a amiga da Luana do segundo período. Ela me falou pra eu te procurar. Eu sou gay, eu não quero mais ficar com meninas. Eu sou gay, Me não quero mais ficar com ajuda, meninos. me leva pra sair. Aí ela me levou pra Josefine, cara, numa quinta-feira. Eu cheguei lá, eu nunca tinha ido numa boate gay. Cheguei lá e achei assim a coisa mais incrível do planeta. E pensei, nó, tô em casa. Não, a Josefine tinha muito homens gays, né? Mas, tipo, Tinha, ou não mas nessa na época. quinta-feira tinha, antes da boate, tinha voz e violão ao vivo para sapatãs. Ah, tá. Antes mesmo, assim, você entrava no Josefine, tinha tipo um saguãozinho, tinha um palquinho, um banquinho, violão, as sapinhas ficavam todas sentadinhas ali no chão, nas almofadas e tal, e rolavam voz e Mentira. violão. E aí dava meia-noite e começava o batidão lá no fundo, que era a boate. Aí esse horário chegavam mais os homens e tal. Mas nesse início da Josefina, eu acho que isso era 2003, 2004. Tinha essa atração, né, para as meninas. Gente, eu acho que eu nunca fui nessa Josefine, né? Quando eu comecei a sair, aí eu fui lá naquele café lá, que também era o seu povo lá, a turma que me levava. Tinha um café do lado do Andaluz lá. Era o café do Andaluz. Cara, eu trabalhei lá nesse café, eu não lembro o nome, mas era da Denise Martins, minha amicíssima, e era da Denise e da Lígia. A Lígia é minha irmã, assim. Enfim, não sei, eu Tipo assim, trabalhei lá, Clube vivi muitas. Café, alguma Era coisa. isso aí, Clube Café. E eu te levei muito lá, a verdade, lá era bem legal. Eu lembro dessa imagem também, tipo, de ver. Quando eu fui lá, eu fiquei, tipo, olhando as pessoas se beijarem. Eu acho que o povo podia me prender por ser stalker. Não sei, eu acho que eu não tinha tanta coisa assim na vida. Eu não via por aí na rua, eu não via na internet, não via. Não, tipo, eu não tinha acesso aí. Então eu tava experienciando o mundo. Eu lembro da cena, de eu assistindo as pessoas se beijando. Assim, eu ficava vendo tanto homem como mulher. Eu tava tipo assim, o que é isso aqui? Eu tava, tipo, Sim, assistindo as pessoas. tudo muito novo, né? Essa sensação doida de experienciar o mundo mesmo, né? Foi legal, você falou, a gente começou falando da faculdade, porque eu cheguei na produção editorial, eu já era gay e assumida há muito tempo, né? E eu era mais velha, eu sou mais velha que vocês há alguns anos, e eu lembro que isso ainda não era ok para todo mundo, né? Então eu tive que voltar. Eu lembro que a primeira menina que você ficou, a gente super escondia dos pais dela, toda a situação. Tinha umas meninas que não se aceitavam na nossa sala, que eu até hoje É. acho, inclusive, que eu não sei se elas já se assumiram ou não, Tem que olhar nas redes sociais. tipo, mas até hoje, assim, eu acho que rola uma dificuldade de algumas das pessoas que estudaram com a gente, assim. E eu lembro que você tá falando disso de vivenciar o mundo, e eu cheguei muito afobada, né? Tipo, sou gay, nananá. E já metendo o pé na porta, e eu vi que eu assustei muita gente lá na nossa sala, né? Tava todo mundo saindo do colégio, todo mundo assim, meio sem saber se assumia, se não, meio até se conhecendo, né, ainda. Porque eu acho que também na nossa sala tinha um povo. Acho que a diferença de idade que você falou, acho que faz diferença. Mas É. também tinha um povo muito retrógrado, muito idiota na nossa sala. Eu não lembro dessa galera, não, eu só lembro da gente ali mesmo. Não sei se eu já contei algum podcast, mas tipo, quando eu tava ficando com essa menina da sala, a gente fazia Photoshop, essas coisas tudo, fizeram uma montagem minha e dela, com a cara dela, assim, com foto de mulheres peladas, tipo assim, a nossa cara. Eles Nossa, que passaram na sala. treta. Fora com o professor também. Que escrotice. Eu tava meio assim, mas eu era meio foda, sabe? Eu falei, Aham. agora eu vou ser gay. Aí eu ficava meio que nem aí. Mas eu sofri. Professora, tipo, mandou pra fora da sala de aula. Tipo, várias coisas assim. E briguei com É, todo mundo.
Eu na PUC, quando eu entrei lá na PUC no turismo, no primeiro período eu também sofri muita homofobia. Eu acho que eu não tinha muita coragem também de me assumir, eu ficava meio com vergonha mesmo, sem saber. E aí eu confiava em umas pessoas que eu não deveria ter confiado, então rolou essa treta assim também. E chegou ao ponto da Débora uma vez entrar na minha sala. Eu e a Débora somos amigas, éramos muito amigas, melhores amigas naquela época. E somos amigas até hoje. A gente nunca teve um relacionamento, mas eu adorei o que ela fez uma vez. Ela entrou na minha sala, tava todo mundo, tipo, rindo, apontando. Ela entrou na minha sala, deu um beijo na minha boca, no meio da sala, e falou pra todo mundo: Boa aula, viu, meu amor? Falou alto, assim, tô te esperando lá embaixo. E aí todo mundo ficou calado, ninguém mais falou nada comigo, ninguém mais me. Tipo assim, acho que precisou, sabe, desse pé na Uhum. porta. Obviamente, o preconceito continuou existindo. Eu continuei sofrendo homofobia no sentido de que eu não tinha mais muitas pessoas para fazer trabalho em grupo comigo, essas coisas. Bem intensas, inclusive. Mas eu não sofri mais aquela. Eu não sofri mais as piadas. Que ficava o Aquela. burburinho, né? O burburinho não rolou mais. Tipo assim, pronto, não tem mais por que a gente rir da cara dela, né? Ela já se assumiu, foda-se. Enfim, esse é muito cruel, né? Essa idade, esse início de vida fora da escola, que você está começando a viver com mais independência. E pra gente que é gay, a gente tem que passar por tudo isso, é muito cruel. Esse é muito doido, né? Nossa Senhora. É. A primeira vez que eu saí também, eu lembro que eu fui experimentar, fui experimentando o mundo, né? E a primeira vez que eu beijei, assim, tipo, tava numa boate e tal. E o segurança começou a me perseguir. Eu falei, cara, que coisa doida, né? Tipo, eu acho que Mas você hoje em tava, dia isso tipo, não. num lugar hétero, entre E aí que tá. aspas. Eu estava. Não sabia sair, fui parar na Josefine, só que a Josefine. Explicar pro povo, a Josefine é uma boate que tinha aqui em Belo Horizonte, que, dependendo do dia da semana, era hétero e tal Ah, dia sim. era gay. E aí eu fui no dia que era hétero, E achou que tava arrasando. porque eu não entendi, sei lá, o que que eu fui. Aí, tipo, eu fui ficar com a menina no dia que era hétero, o segurança falou, não, hoje não. Eu falei, que isso? Tem um Como dia. assim, né? Hoje não. Cara, aí ficou me perseguindo na boate. Tipo assim, eu lembro que a gente saiu assim. Ele falou: Ah, não, é aniversário do fulano. Ele pediu que hoje não tivesse isso. Eu falei: Imagina, gente. A pessoa pediu pra que não tivesse homossexuais no dia do aniversário dele. Uma Eu queria no meu loucura. aniversário que não tivesse héteros. Eu vou pedir isso. Eu também Ah, adoraria, mais ou menos isso. o cara começou a seguir a gente. A gente saía assim, foi no banheiro. Não foi fazer nada no banheiro, mas fui no banheiro. O Aham. cara ficou na porta, tipo, vendo se a gente tava fazendo alguma coisa. Aí eu fiz um escândalo, barraqueira que sou. Mandei chamar o gerente, falei que eu fazia direito. E aí o cara ainda falou assim comigo: Não, porque as paredes dessa casa são homossexuais. Falei, mas hoje não, né? Eu fiz um barraco lá, não adiantou nada, Muito fui bem embora. feito. No primeiro dia, é tipo assim, no primeiro dia que eu saí, fui no lugar errado e já fiz No barraco. dia errado. Mas eu queria que a gente contasse mais da sua turma, porque a sua turma fez parte da minha vida, né? Apesar de ser seus amigos. Eu acho que eu peguei metade da sua turma, né? Vamos ser verdadeiras aqui. Eu peguei um pouco mais que a metade da minha turma. É, você já estava em casa, né? Não, falar disso é muito legal, porque você falou que as histórias que eu te contava não faziam sentido num panorama hétero, porque era um rebuceteio. E era aquele esquema, minha turma realmente era muito fechada, assim. Eu, sinceramente, achava que as sapatãs de Belo Horizonte estavam todas ali, que a gente se conhecia, se sabia que não existia mais. E aquele esquema, né, cara? Se você depois que ter. Obviamente, quando rola o término, quando rola a ficada com a amiga da amiga, sempre rola uma mágoa, sempre rola um tempo para as coisas serem digeridas. Mas. Se eu deixasse de conversar ou de ser amiga das ex e das ex das minhas ex e das futuras das minhas ex em Belo Horizonte naquela época, eu não teria mais amiga, eu ia estar isolada do mundo, assim,
sem ninguém para conversar. Porque, cara, é uma comunidade, querendo ou não, era uma comunidade pequena, todo mundo se conhecia e todo mundo já pegou todo mundo já namorou com todo mundo. E a gente assistia muito Delo Word. E Ah, sim. teve aquele episódio, né? A Alice Piezek era uma radialista, tipo você é hoje. Ela tinha um programa que falava de lésbicas no rádio. Sim. E ela criou um programa de computador para fazer um gráfico ligando todas as sapatãs que já tinham, quem já tinha pegado quem, né? E aí eu lembro que uma vez a gente estava na casa de uma amiga dessa turma que você conheceu, que você passou o rodo, é, e a gente inventou de fazer isso, cara. A gente colou um monte de papel craft, Vocês pregou fizeram na parede, manualmente? a gente pregou na parede e começou a escrever os nomes. E aí éramos algumas pessoas, não a turma inteira. E aí, de repente, a gente foi descobrindo, tipo, o quê? Fulano já ficou com ciclano? Eu não acredito. E ia ligando os nomes, assim, papel e caneta. Vários papéis craft, assim, na parede, e canetão, riscando o nome. E, obviamente, eu vou falar porque ela não tem problema nenhum com isso. O nome da Débora ficava no centro do papel craft. Ela Ai, tava ai. tipo igual a Shane ficava em The L Word, era o nome da Exatamente. Débora. Entendi. Exatamente. Com a Débora eu nunca fiquei, olha só. Eu já. Eu já, minha namorada também. Então tá todo mundo em casa. Ah, a sua A namorada Débora, atual. a atual, a ex. Ah, todo mundo. A minha ex namorou com a Débora durante 3 anos, eu acho. Não tem jeito, gente. E a Débora sempre foi minha amiga e sempre será. Enfim, coisas que acontecem no nosso meio, que é pequeno e a gente não deixa de ser amiga por causa de relacionamento, né? Vamos falar sério. Liberdade. Ah, isso é muito bom. E engraçado que nessa época, né, que foi quando eu comecei a sair, aí eu andava lá com sua turma. E a sua turma tinha uma coisa meio de. Queria que todo mundo ficasse ali. Então, quando eu conheci elas, tipo, o povo foi super amigável comigo. Aham. Todas umas queridas. Mas eu lembro de uma vez quando eu tava ficando com uma outra menina que não era da turma. E as pessoas ficaram bravas comigo. E agora eu falei assim: você, tipo, você tá na melhor turma aqui? Eu falei: que é isso? Aceita? Era tipo isso. Engraçado que você falou essa frase. Tinha isso mesmo, a gente falava, a melhor turma. É, Era a tinha nossa, a isso. gente tinha isso. Que viagem, velho. Eu Que falei: ih, viagem. galera. E outra coisa que eu acho engraçada é porque, tipo, teve nessa época, né, que aí eu saí bastante com o povo de lá. Aí, tipo, você vai vivendo a vida, né, vai conhecendo outras pessoas, aí, de repente, não via mais ninguém, assim, praticamente. Ou começava a namorar, ou aconteceva alguma coisa assim. Aí corta para outro período, encontrava alguém Aham, da sua turma, e aquilo ia passando. Ou corta para alguém que conhece alguém da sua... Tem sempre alguém que conhece alguém da sua turma. sim. Depois fiquei, igual, tipo, fiquei muito amiga da Ana dos Anjos, que é a família dos É, Camaranos lá, né, a e tal. Ana dos Anjos, na verdade, ela é filhote da minha turma, porque ela é a prima mais nova de várias outras pessoas da nossa turma. Então ela acabou entrando de gaiato, assim. Mas engraçado que ela não é. Eu acredito também que pela idade, né? Foram se criando outras turmas. E com o passar do tempo, esse negócio de a melhor turma também, obviamente, se extinguiu, principalmente pra mim, né? Eu conheci tanta gente. Saiu, assim, da bolha, né? Saímos da bolha. Depois eu fui trabalhar num lugar, que eu cheguei no lugar também, foi tipo entrar na nossa sala. Eu fui trabalhar, eu vou falar o nome do lugar, porque qualquer coisa depois você corta. Eu fui trabalhar no. Entrei no. Falei, meu Deus. É exatamente a sensação que eu tive ao entrar na nossa sala lá na produção editorial. Inclusive a galera que trabalhava na era todo mundo aluno da mesma faculdade que a gente, assim, eles foram nossos calouros, na verdade. Eles fizeram aquele curso que substituiu o nosso curso.
Ah, aquele tecnólogo, né? Exatamente. Na verdade, eu não fiquei presa, não foi nem na turma, né? Eu fui casada durante muito tempo. Então eu vivia muito ali, né? Casada, com os mesmos amigos e tal. Então depois que eu separei, que eu conheci muita gente, não é que eu tive que sair da turma, porque também era a turma da minha ex-mulher, mas Uhum. eu acabei dando uma afastada, assim, sabe? E foi massa. Conheci outras turmas e apresentei a minha turma para várias outras turmas. Ah, mas isso é uma coisa boa, né? Porque tipo, a gente às vezes. Eu acho que também é uma fase, né? Eu acho que eu também tive uma fase da minha vida que eu achava muito importante andar em turma, assim, que aquilo às vezes identifica a sua personalidade com base na turma, né? A gente tem essa coisa É, meio de clubinho, exatamente. mas essa, mas às vezes é um término, ou uma coisa, uma vontade de se expandir que a gente vai conhecendo outras pessoas, assim, né? E não só de identidade, né? Eu acho que no nosso caso também muito de segurança, porque éramos Sim. um monte de jovenzinhos gays com medo de sair na rua, de sair para qualquer lugar, de falar da nossa vida para qualquer pessoa. Então a gente se sentia seguro ali dentro da nossa turma. Ah, com certeza, conhecer alguém, aí você tem que ver se a pessoa é legal, tem que ver se a pessoa não é homofóbica, se a pessoa não é É, babaca. É, desgasta, né? total. Só uma coisa que você falou da Ana dos Anjos. A Ana dos Anjos agora voltou a morar lá em Aracaju, mas ela fazia um fenômeno interessante aqui em Belo Horizonte, porque todo mundo que você conhece, conhece ela. Ela Claro. é muito política e popular nessa cidade. Ela é libriana, né, meu bem? É Assim como verdade. eu. Você tem uma coisa que a gente gosta é de socializar. E Ana dos Anjos já chegou em Belo Horizonte conhecendo mais da metade da população gay de Belo Horizonte, porque as primas mais velhas, várias primas mais velhas gays, inclusive uma das histórias que eu te contava no balaio era sobre uma prima da Ana dos Anjos, que foi uma das minhas primeiras namoradas da turma. Então ela já chegou conhecendo todo mundo, assim. Porque nas festas de família ela já tinha esse contato. No próprio Andaluz, no Club Café, as primeiras vezes que a Ana dos Anjos saiu em Belo Horizonte, eu acredito que tenha sido por ali, né? Por ser da família dela e tal. Então ela já tinha, ela teve essa vantagem também, mas é um ser incrível, né? Uma Nossa, figura maravilhosa. engraçadíssima, Sim. super social e sociável, conquistadora de corações. Ela é, viu, Ana? A gente tá falando de você aqui, mas a gente tá falando bem, como sempre. A gente te ama. A gente tem um grupo no WhatsApp, inclusive, que chama Igreja Lesbiteriana do Mizuno. A Ana tem disso, né? Ela fala que a sapatão, quando chega nos 40 anos, calça Mizuno. Não Não cheguei sei de nos onde ela 40 tirou essa. ainda não, mas o meu Mizuno tá aqui no meu pé nesse momento. Eu ia falar, não sei de onde ela tirou isso, parece que ela tá correta mesmo. Mas então, a história de onde ela tirou isso é muito legal. Ela estava vendo um programa da Marília Gabriela entrevistando a Ângela Rorô. Aí a câmera, e a Ângela Rorô toda de camisa social, calça social, e a câmera vai se afastando assim. E de repente, quando pega a Ângela Rorô inteira a cena, ela tá com um Mizunão no pé, sacou? E aí virou esse ícone de parte da minha nova turma agora com Ana dos Anjos, o Mizuno. E a gente começou a constatar várias coisas, não só o Mizuno, né? O tênis de academia, confortável e tal. Sim. A sapatão chega numa certa idade que ela quer conforto, né, gente? Pra que ficar usando salto, ficar fingindo? Se a gente pode usar um Mizuno, uma Não quer bota, mais ser patricinha. é isso aí. Eu gosto muito de fazer paródias. Você que é cantora, talvez você ia abominar a nossa corda vocal, sei lá como De é que fala. maneira nenhuma, eu acho que todas as pessoas do mundo podem e devem cantar. É o melhor remédio que existe. Ah, sabia que outro dia eu tava pensando nisso? Falei assim, pensamentos doidos. Falei, acho que se eu soubesse cantar, minha voz ia ser boa. Não sei se faz sentido isso. Não, na verdade, ouvindo a sua voz falada, eu acho que você tem um timbre super legal. Se você educar a sua corda vocal, você consegue fazer coisas que você nem imagina com ela. Então,
é o contrário. Qualquer pessoa pode cantar, é só aprender a usar o instrumento que todo mundo tem. Grátis. Cordas vocais. Acho que eu vou fazer isso, de fazer aula de canto. Acho que vai melhorar minha dicção, né? Tô imaginando Melhora. aqui na minha cabeça. Aula de canto melhora a dicção, melhora até a fala, melhora a articulação, melhora tudo. Agora, ter noção de ritmo é uma coisa que não tem jeito, né, de aprender. Que eu também não tenho. Cara, é uma coisa que existem várias oficinas de ritmo, inclusive o Lênis Rino, que é um cara super foda, assim, ele deu uma oficina de percussão e ritmo. Não é uma coisa, obviamente, quando o ritmo é natural da pessoa, né, é mais fácil da pessoa pegar, mas é uma questão de coordenação motora. Se você dirige, você consegue pegar aí algo do ritmo, porque é coordenação motora. Ah, sou bem ruim. Passei de quarta na hora de... Tirei carteira de quarta vez. Eu costumo falar, nossos caminhos se cruzam vários lados, né? Bela, que é minha Sim, amiga, que também Bela é sua Link. amiga, que é também cantora, apesar de não cantar sempre, eu adoro a voz dela. Nossa, ela canta muito, eu fico impressionada. Ela canta, é linda demais. E aí, quando ela tá. Quando tem aquelas coisas, né? Momento sapabis, uma tem um violão, a outra tá cantando. Sim. Só que tem pessoas com talento, né? Eu falo que eu faço uma ótima quarta voz. Bem de fundinho, assim, ó. Eu deixo quem sabe cantar, cantar. Cara, você falou da Bela Link, eu tenho uma história engraçada também com a Bela Link. Ah, vamos expor ela. Vamos expor Bela Link. Quando a gente morava junto, Bela Link era hétero. E ela Patricinha? nunca foi patricinha, mas hétero. Ah, tá. Tilelê. Tilelê. Era mais pro Tilelê do que pra patricinha, enfim. E ela ficava muito brava comigo, porque toda mulher que eu olhava eu falava, sapatão, aquela ali é sapatão. E eu e Bela Link, por motivos da vida, depois que Bela Link mudou lá de casa, a gente se afastou um pouco, a gente ficou sem notícia uma da outra e tal. E aí um dia, menina, a gente se reencontrou, até com você, na porta de um teatro. Foi. Foi massa revê-la e tal. A gente se falou depois disso, foi legal retomar o contato assim, mas eu continuei sem saber da vida de Bela Link. Um dia recebo uma notificação no Twitter, quase não uso o Twitter. Bela Link tinha me marcado no Twitter. E o tweet dela era exatamente isso. Tipo, tô aqui rindo porque eu brigava com a Paula Oliveira, que eu xingava a Paula Oliveira que ela achava que toda mulher era sapatão. E estou eu aqui, sapatão, olhando para toda mulher e achando que elas também são sapatão. Ah, Foi gente, assim que eu assim soube que de você... Bela Link. Eu falei, meu Deus, tô chocada. Ah, então quando você tinha visto ela, não, tu tava andando comigo, eu lá vou ficar andando com hétero. Tô brincando. Não, mas é porque Bela sempre andou com várias turmas diferentes. Bela nunca teve uma turma hétero. Então eu nem me toquei, nem imaginei. Mas quando eu a conheci, ela também tava hétero, mas tipo querendo já deixar de ser, sabe? Sei. Já tava cansada dessa Pois vida. é, eu tomava esporro de Bela Link falando: Paula, a vida não é assim. Existem mulheres héteros. Você olha pra toda mulher e acha que a mulher é sapatão. Mas você não tinha olhado pra Bela, então não sabia que ela era. Errou. Errei feio com Bela. Mas com todas as outras eu acertei. Acertava. O que eu posso fazer se as mulheres estão aí? Né? Mas na real, eu acho que toda mulher é pelo menos bissexual. Existem as mulheres que se dão a chance de experimentar, de conhecer. Existem as mulheres que nem passam pela cabeça delas esse tipo de coisa. Porque se passassem, experimentassem, talvez. Eu já achei isso, hoje em dia eu não acho. Eu acho que existe muita mulher que é bi ou lésbica, só que existe uma força que é a heteronormatividade mesmo, que é muito forte, é muito cultural, que impede as pessoas Claro. pensarem Eu acho que além era disso. exatamente isso que eu tava falando. Que nem passa pela cabeça da pessoa por causa da heteronormatividade. Aí, mas é porque eu acho que deve ter umas 3 héteros por aí, É. nesse tudo. Eu tenho amigas que se consideram heterossexuais, mas elas já ficaram com outras mulheres.
já gostaram até de ficar com outras mulheres, mas preferem ficar com homens. Aí eu falo com elas, cara, isso não te faz heterossexual. Se pintar uma outra mulher interessante de novo na sua vida, sei lá, se te der tesão. Ela, não sei, eu acho que sim. Eu falei, então, velho, você é bissexual. Sinto lhe informar. Mas elas não consideram em ser bissexuais? Ou tipo, não sei. Não, elas, tipo, não se consideram. Tipo, não, eu já fiquei com mulher, mas eu sou hétero. Aí eu faço essa pergunta. E se um dia aparecer uma mulher que te der um tesão danado e tal, você ficaria de novo? Ah, se aparecer uma mulher que me der um tesão danado e tal, eu acho que eu ficaria de novo. Eu falei, então você é bissexual. Queria te É, contar. É que eu acho que, por exemplo, é que nem eu falo que eu sou lésbica, saca? Eu sou bissexual, na real, porque eu já fiquei com homem. Se aparecer um cara, sei lá, algum dia na vida e tal, eu não tenho problema em ficar com homem, mas eu tenho preferência por mulher, então eu não sou lésbica, definitivamente lésbica. Eu sou bissexual, eu só não pratico a bissexualidade atualmente. eu só não pratico ficar com homens. Entendo, eu acho que Bissexual não tem. praticante. Porque não tem que ser exatamente gostar do mesmo tanto, né? Tipo, É, claro, o tem povo acha que é níveis. assim. Tem gente que gosta mesmo tanto, que tem gente que gosta mais de um, mais do outro, enfim. Eu falo que eu sou lésbica porque eu tava falando isso com uma amiga outro dia. Eu não me visualizo, por exemplo, ficar com um homem e ir num date com ele, sentar, escutar um homem falando, Claro, conversando comigo. E, afetivamente lésbicas e bissexuais. entendi. É isso. Também não me sinto. Tipo assim, quando eu percebi que eu falava assim, não, fico com homem, mas aí eu dava muita. Tinha que ser muito específico, tinha que ser desse É. jeito, de tal jeito. Aí eu falei, mas tô me esforçando demais, eu acho. Então, pra mim faz sentido assim, sabe? Sim, total. Mas é difícil, às vezes, a gente entender onde a gente tá ali e tal. O importante é não ser heterossexual, né? Sim, é muito complexo, tem uma ramificação muito grande. Enfim, você é livre para viver sua vida sexual e afetiva do jeito que você quiser. Mas se a É. gente tiver que botar um rótulo algum dia na vida de alguém, tipo na minha, por exemplo, eu me considero afetivamente lésbica e sexualmente bi, Faz sentido. A gente tem que fazer né? sentido pra você também, né? Exatamente. Que mais que a gente tem pra contar aí? Você lembra de alguma coisa? Ah, é difícil, né, contar as fofocas sem falar os nomes dos outros. Queria... Será que a gente expõe mais alguém? A gente expôs nossas amigas, até então tá tudo bem, né? As Medo de mais expor alguém chegadas a que... gente expôs. Ó, mas eu lembro, eu vou contar uma história. Eu tive uma paixão platônica por uma figura da minha turma. Não foi nem tão platônica assim. Eu fiquei com essa figura da minha turma, dei umas ficadas e me apaixonei perdidamente por ela. O que não é muita novidade, porque eu era daquelas que ficava e apaixonava. Aí, algum tempo depois, eu comecei a namorar. E eu namorei durante, acho que 7 anos, ou quase 7 anos, morei junto, né? Entre aspas, casei e tal. Mas a minha paixonite platônica, que neste momento era platônica, porque estava num relacionamento, nunca deixou de existir. E aí eu trouxe Letícia, que foi apelidada pela minha turma de Letição. Letição, Você nossa, é lembra? verdade. Lembrei. Apresentei Letição para minha turma. E com quem que Letição fica? Com minha paixonite platônica. E essa é uma das fofocas. Ficou. A gente conversou Ficou, isso ela falou outro assim, dia no ficou. WhatsApp. Não, você tá confundindo histórias, porque eu nunca fiquei com ela. Ah, Ela era minha não! paixão Você platônica, que queria não. ficar? Ah! Era. Porque eu, quando a conheci, ela namorava. Vou dar só um apanhado pro povo. Contei essa história no Dates Ruins, que é a Isso. história da menina que eu chamava de curadora de arte, porque ela parecia pra mim uma curadora de arte. É verdade. E aí, Por nessa isso que época eu que eu apaixonei por ela. Sacou? sim, quando eu tinha 18, 19, eu conheci ela, tava namorando, e eu fiquei
apaixonada com ela. Mas ela tava casada, sei lá. Aí sumi, nem nunca mais vi ela. Depois de anos, eu a encontrei num lugar aqui em Belo Horizonte. E achei que ela tava me chamando pra um date. Essa é a história que eu conto. E na verdade ela só queria ser sua amiga, né? Quando eu cheguei lá, ela me mostra o crush dela. Aí tinha lá na mesa, lá, metade da sua turma que eu já tinha ficado. Uma outra menina que eu fiquei, aí, tipo, queria me ficar comigo de novo. Aí eu falei, meu Deus, não foi isso que eu planejei, não era isso que eu queria. Mas é isso, uma das fofocas. Tivemos paixões platônicas em comum. Verdade. Mas não fiquei com ela, não. Foi essa minha loucura. A gente já teve outras coisas em comum, né? Porque, afinal de contas, Belo Horizonte, Rebuceteio, rodízio de pizza. Não tem jeito. Eu acho que fiquei com umas outras que você já tinha ficado. É, mas foi massa, aquela época foi massa. Eu cheguei na sua turma e aí eu fiquei com uma que tava indo embora do país. Falei, que isso, gente? Já veio com uma novela. E aí eu lembro que eu tinha 19, ela tinha por volta de 27, assim, e tal. Foi embora pra que país? Só pra eu saber de quem que você tá falando? Pra Espanha. Minha ex. Minha ex-ficante. Tá vendo? Tem uma história muito boa, essa história do sua turma eu vou te contar. Que é da minha lerdeza. Aí ela foi embora do país, depois, só que eu continuei saindo com a sua turma. Aí um belo dia eu fiquei com uma menina, só que aí eu conversava com o povo da sua turma. Fiquei um dia, assim, no final de semana, no outro, eu fui em outro lugar, achando que ela que estava me chamando, só que era outra pessoa da sua turma. E aí eu fui para uma outra festa de um povo que eu não conhecia. Cheguei lá, e aí a festa, eu era uma jovem alcoólatra, quase. A festa tinha open bar, tinha um negócio de chopp lá, e eram de um povo cheio da grana aí, na Casa Pampulha. Uhum. Aí fiquei bebendo, e fui perdendo minhas caronas, o povo indo embora e eu só ficava bebendo. Chegou no final da noite, e eu tava dando em cima de outra menina, porque eu não tinha nada na cabeça, tava dando em cima de uma outra lá, que também namorava, tudo errado. Acontece. Fiquei com essa menina da casa. Aí corta pro final de semana seguinte, eu sentada num bar, talvez no Clube Café, conversando com uma outra menina, porque eu estava vivendo a vida, né? Loucamente. Essa que não era da sua turma, que aí eu acho que foram quando ficaram chateada. Essa menina senta na minha mesa, que eu fiquei na casa dela, passa a outra que eu achei que eu confundi. Eu falei... E ela me chamou, aí eu lembro direitinho, ela falou que eu era chave de cadeia. Aí como é que eu vou explicar que eu confundi a pessoa? Ela me chamou, eu achei que fosse você e fui. Foi, como é que eu vou explicar isso? E acabei ficando, porque perdi a carona, já tava lá mesmo. Acabou levando fama de chave de cadeia. Fiquei conhecida como chave de cadeia. Eu acho que foi por isso que a minha turma ficou chateada. Não foi porque você trocou de turma. Talvez, que eu tava fazendo essa bagunça. Tem um pouco de razão. Eu era jovem, eu tava vivendo, gente. A gente gostava de formar casalzinho. Eu não lembro disso. Zero memória. Mas talvez tenha rolado a chateação porque o casalzinho se desfez. Mas eu bebia demais naquela época e era um pouco confusa. Eu sei como então... é isso. Eu também bebia demais naquela época. E pior que eram umas coisas, tipo assim, depois eu não justificando, tá, gente, que eu fazer coisa bêbado, mas eu era muito aleatória com as coisas, assim, sabe? Não era realmente por mal. Aí, pelo menos tem história pra contar. Temos muita história pra contar. Mas acho que sua turma não me odeia mais, não. Tanto que fica, quando eu acho que é date, fica querendo ser minha amiga, sabe? Não, a galera tem um carinho grande por você. Todo mundo lembra de você, lógico. Que eu causei, né? Não. Porra, todo mundo causou, velho. Ali naquela turma é tanta história pra contar que se um dia você convidar a turma para um podcast, você vai ficar chocada, porque aí não vai ter esse negócio de ficar escondendo o nome. Todo mundo vai falar de todo mundo. Eu quero, inclusive. Me mande contatos. Elas devem ter boas histórias para contar dessa Belo Horizonte. Tem. Gostei muito, Paulo. Acho que a gente podia ficar aqui por horas conversando. Tem muita história para contar. Eu acho que assim que eu desligar aqui, a gente vai lembrar de outras histórias que a gente não contou. Que
Aí a gente podia escrever uma pauta, né, pra fazer um negócio mais elaborado. É, a gente. Ah, eu acho que ficou legal, mas a gente foi meio freestyle, mas eu acho que agora que a gente lembrou de algumas coisas, a gente vai lembrar de outras. Aí vale a pena a Total gente freestyle. voltar pra contar. Queria ir pra parte de indicações. Quero saber se você trouxe alguma coisa pra indicar aqui. Trouxe. Eu queria indicar uma amiga minha, ela é camarano, mas ela não é sapa. Oh, raro. Raro, coisa rara. É Laura Camarano. Ela é uma super fotógrafa. Ela faz fotos femininas. As fotos dela são incríveis. E ela faz fotos também de espetáculo e fotos de casais. E ela tem uma sensibilidade assim muito diferente. Eu vejo as fotos que ela faz de casamentos, de desses eventos que normalmente as pessoas fazem fotos, e as fotos dela são muito diferentes, assim, tem uma pegada mais documental, mais artística, eu acho muito legal. Ela não é sapa, mas ela é irmã de sapas, então ela fotografou o casamento de uma das irmãs dela e ficou a coisa mais linda, assim. Então ela tem essa sensibilidade, sabe? Essa pegada. É bem bonito o trabalho dela. Queria indicar o trabalho da Laura. Queria fazer uma segunda indicação também. A minha namorada, ela é terapeuta de terapias integrativas. Dentre as terapias que ela faz, das que eu mais gosto, ela faz terapia floral. E ela está produzindo um material muito interessante falando sobre essas terapias. Está no Instagram dela. O Instagram dela é Passarim, com N no final, Passarim Casa de Curar. É um trabalho muito legal. No episódio anterior que eu fiz com a Letícia aqui, eu lembro que eu acabei contando um pouco sobre como estava a minha vida agora, que eu dei uma virada, né, de 360 graus. A gente estava falando que eu bebia muito, não sei o quê, hoje eu sou bem mais tranquila, faço yoga, tomo florais e praticamente não bebo. Virou a Saptilelê. Virei a Safa Tilelê. Você tá usando. Não usa remédio cólica? Isso que foi o que me indignou. Chá de amora pra cólica, eu não Ou aceito. então, eu tomo bastante chá quando eu tô com cólica, mas na hora que a cólica aperta, que costuma ser em um dos únicos, o segundo dia da menstruação, né, que a cólica vem cabulosa, eu tomo um ibuprofeno, porque Equilíbrio, né? um pouquinho de salada, um pouquinho de droga é bom pra todo Isso. mundo. Mas uma das coisas que me fez super bem foi a terapia floral, então queria indicar esses dois trabalhos lindos. @Laura Camarano Fotografia e @Passarim Casa de Curar no Instagram. Ela atende online, essas coisas assim? Ela atende online. A gente está morando na Argentina, né? Mas a maioria dos pacientes dela, das pessoas que fazem essa terapia com ela, estão no Brasil. Então pode chamar online que tá rolando. Paulo, inclusive, falando de Argentina, ganhou ontem o Ah, é sorteio do boné verdade! Fui a do grande Sapa sorteada do Justa. boné do Sapa Justa. As outras ficaram revoltadas porque você tá na Argentina, mas eu não vou pagar o frete pra Argentina, mas você vem buscar, né? Olha, eu tô indo pro Brasil no final do ano, porque se o Brasil ganhar em outubro, eu vou voltar. Ganhar, Então, você diz o Lula ganhar? não, obviamente eu quero que o Lula ganhe, mas se o Brasil ganhar, significa o nosso digníssimo presidente atual perder, né? Então, sendo o Lula ou outra pessoa, eu volto, porque essa pandemia. Eu vim pra cá porque eu quis, porque eu adoro aqui e tal, mas viver 2 anos isolada aqui, sem poder sair daqui porque a fronteira estava fechada, me fez pensar muito. Obviamente, se eu tivesse aí, eu não ia poder viajar, fazer nada. A questão não é essa, é que eu estava proibida mesmo de cruzar a fronteira, mesmo se eu quisesse voltar para o Brasil, eu não podia, porque a fronteira estava fechada. Então, isso me fez pensar muito, assim, e ficar perto da minha família é importante. Então, uma coisa que eu pretendo fazer é voltar. Então, no final do ano, eu tô voltando para pegar o meu boné. Venha pegar seu boné, vem que a gente vai beber, comemorar a volta do Brasil feliz de novo. Uhul! E se Letícia quiser vier passar férias em Buenos Aires antes disso, eu vou ficar super feliz em receber meu boné aqui. Vamos, se eu achar uma promoção aí que não tá fácil. É, Eu vou aproveitar que você
Eu sempre acabo esquecendo de fazer as minhas próprias indicações, mas eu vou fazer uma indicação aqui. Vou indicar também a minha namorada. Arrasou. Vou indicar o Instagram dela, que é é 1.trem, que ela é marceneira e ela faz trabalhos incríveis. Ela faz muita coisa foda, ela tem muito talento. Então, se estiver aqui em Belo Horizonte, pode encomendar. Ela fez o parquinho da minha gata aqui, todo o parquinho comunista que eu fiz aqui. Ela fez minha mesa, que eu tô usando. Ela faz tudo. Ela faz tábuas lindas. Dá pra conferir lá o trabalho dela. Ela é muito foda. Já sei quem vai fazer os móveis da minha casa nova aí no Brasil. Pode comentar. A Sapatã Marceneira. Arrasou. Perfeito. Muito obrigada, Paula. Sempre um prazer conversar com você, independente de qual época que estamos. Estava com saudade, inclusive. E espero te ver em breve, pessoalmente, para te dar seu boné e para a gente conversar mais. Oh, yes. Também estava com saudade, foi ótimo. Adoro o podcast. Pessoas entrem lá no nosso grupo do Telegram e sigam minha última indicação, Sapa Justa. A gente tem que falar uma coisa muito importante aqui, Paula, pelo amor de Deus. Escutem Paula Oliveira no Spotify. Oh, essa yes. voz que vos falas. Paula Oliveira Music no Instagram, e lá vocês acham um link que vai para todas as plataformas de streaming. Se você não usa Spotify, tem o link das outras lá também. Mas então é isso. Até mais, gente. Beijo. Beijo, até. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.